Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, Economia em 5 Minutos. Eu sou Roberto Padovani, junto com Carlos Lopes, a gente vai bater um papo essa semana sobre crescimento econômico em 2022. Bom, deixa eu começar fazendo um breve retrospecto. A gente teve aí o impacto da pandemia, foi uma experiência importante porque todos os países e setores pararam ao mesmo tempo e isso realmente produziu uma recessão importante no mundo e aqui no Brasil. Como resposta a esse impacto, todos os governos agiram coordenadamente, aumentando o gasto público, reduzindo taxa de juros para estimular o crédito e injetando recursos na economia, aumentando a liquidez. O resultado dessas ações de governo foi impressionante. A recuperação no mundo todo foi uma recuperação em V em 2020. A recessão no Brasil, que se esperava que pudesse alcançar 9%, ficou em 4,5%. E mesmo em 2021, o crescimento foi bem melhor que o esperado no início do ano passado, portanto um ótimo desempenho. A gente vê isso, por exemplo, nos dados do mercado de trabalho, tanto o emprego informal quanto o formal mostraram uma trajetória bastante importante de recuperação nos últimos meses. O problema é que, como resultado dessa rápida recuperação, a gente teve uma inflação bastante elevada no Brasil e no mundo. Os bancos centrais tiveram que subir os juros, reduzir os estímulos dados ao longo da pandemia. E isso fez com que a gente tivesse uma queda da renda e um encarecimento do crédito. A gente viu isso nos indicadores do segundo semestre de 2021. A economia perdeu fôlego. Isso gerou muito pessimismo com relação a esse ano. O que será que vai guiar, então, o crescimento em 2022? Bom, tem uma preocupação óbvia que eu já falei, que é o comportamento do crédito. Se os juros sobem, é natural que as famílias já bastante endividadas reduzam o consumo baseado em crédito. As condições financeiras pioram. Mas, por outro lado, a gente tende a ter regularização da oferta na indústria, que está sofrendo problemas importantes aí na cadeia de produção, com falta de insumos. A agricultura pode se beneficiar do bom desempenho das chuvas. A gente tem uma demanda global ainda aquecida por matérias-primas e o Brasil, como grande exportador, pode se beneficiar disso. A inflação vai cair, o desemprego melhora, então as condições de renda na margem podem melhorar um pouco. Você tem a normalização pós-pandemia ainda favorecendo o setor de serviços, portanto tem muita coisa acontecendo. A questão é saber como medir cada impacto dessas variáveis e estimar o PIB em 2022. Talvez o Carlão possa nos ajudar com isso. Carlão, como você está vendo aí o cenário para esse ano? Crescer de fato vai ser um desafio em 2022. O principal motivo é que a demanda doméstica não deve ter um grande impulso nesse ano, né? O consumo, o investimento devem seguir fracos, enquanto a principal contribuição vem do setor externo. O país deve exportar mais em 2022, importar menos, e isso ajuda a compensar um pouco a fraqueza aí da economia local. Então, consumo, investimento, deve ter um ano com um desempenho muito ruim, provavelmente com queda, mas compensado um pouco pela economia internacional, ajudando o crescimento aqui no Brasil. E quando a gente muda um pouquinho a ótica e olha para os segmentos de serviços, indústria, agropecuária, a história é mais ou menos a mesma. Serviços, indústria muito fracos, né, com crescimento próximo de zero, e a agropecuária tendo um destaque maior, um desempenho melhor no ano. Mas um fato importante que atrapalhou o crescimento em 21 e vai atrapalhar em 22, ainda que em magnitude menor, são as restrições à produção. Principalmente, e aí a gente se baseia muito numa pesquisa da FGV, que mede fatores que têm limitado a produção na indústria, e um dos principais aqui é a falta de insumos, falta de matérias-primas para produzir, que sempre, assim, nunca foi um problema muito relevante. Durante a pandemia se tornou bastante relevante, afetou mais de 20% das empresas. Agora já caiu para 14%, mas ainda assim continua num nível histórico alto ainda. Então, embora deva haver uma melhora em 22 e isso ajude o crescimento, por outro lado, há um nível ainda elevado de falta de insumos, deve atrapalhar esse crescimento. Então, ele permite uma melhora, mas essa melhora não é grande, porque o problema ele continua existindo ainda ao longo do ano. E um outro fator limitativo importante para a indústria é a própria falta de demanda. Já foi um problema maior em anos anteriores, e durante a pandemia, na verdade, esse problema diminuiu, dado que com estímulos do governo, gastos, incentivo ao crédito, o consumo foi muito bem durante a pandemia, e não tornou a demanda um problema, uma limitação para a produção. Agora, com a economia caminhando muito lentamente, esse problema volta a aparecer, então é preciso atenção. Então, para resumir a nossa história aqui, a gente tem um ano de crescimento fraco, um pouco acima de 0,6, ainda um crescimento fraco,
né, mas com muitos desafios e muitas incertezas, principalmente desse lado da produção. Tá certo? Então até o próximo episódio, um abraço.